Boa tarde de novo, senhoras e senhores deputados. Como sabem, esta reunião da Comissão de Orçamento e Finanças tem um ponto único na sua ordem de trabalhos. É um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Conselho de Finanças Públicas. Começo por isso por cumprimentar os representantes do Conselho de Finanças Públicas, a professora Nazaré da Costa Cabral, o professor Miguel Santobã e o professor Carlos Marinheiro. E, sem mais demoras, daria a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD, para iniciar esta audição. Lembrando apenas a grelha que regirá os trabalhos de hoje. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos para a sua intervenção na primeira ronda, que terá uma resposta de 5 minutos individualizada por parte dos representantes do Conselho de Finanças Públicas e 2 minutos por cada DURP. Na segunda ronda serão 3 minutos por grupo parlamentar e, caso cheguemos à terceira ronda, serão 2 minutos por deputado. Tendo esclarecido este ponto, passo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca para explicar e fazer a primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, a Sra. Doutora Nazaré Costa Cabral e os restantes elementos do Conselho de Finanças Públicas que aqui acompanham. Agradeço a vossa presença, é um gosto revê-los aqui na Assembleia. Como foi referido, estamos aqui no seguimento de um requerimento do PSD no âmbito do relatório que o Conselho de Finanças Públicas emitiu de análise do Orçamento de Estado aprovado para 2021 e do lamento que o Conselho de Finanças Públicas fez relativamente à insuficiente informação que foi prestada pelo Ministério das Finanças, que impediu o integral cumprimento do objetivo desse mesmo relatório. Apesar do nosso requerimento ter sido em fevereiro, por vários motivos, só agora foi possível realizar esta audição, mas infelizmente o tema mantém-se ainda muito atual, isto porque o Governo lida muito mal com reguladores e entidades independentes. O Conselho de Finanças Públicas queixa-se de falta de informação. Também a UTAU já se queixou várias vezes do mesmo, que não tem acesso à informação, que o Governo escondia a informação. A CMVM tem as receitas próprias cativadas. A ASF diz que não tem recursos suficientes para exercer a sua atividade. E, relativamente ao Banco de Portugal, todos nos lembramos que o Governo quis alterar o modelo de supervisão, quis alterar porque, a partir do momento em que Mário Centeno foi para governador do Banco de Portugal, essa vontade desapareceu e já lá vai mais de um ano que nunca mais ouvimos falar dessa muito urgente revisão do modelo de supervisão. Portanto, não podendo acabar com os reguladores e entidades independentes, o Governo tenta coartar a sua atividade e, infelizmente, não faltam exemplos. Só quando o Governo nomeia alguém do PS para estes órgãos é que estes órgãos deixam de ser um problema. Mas nós estamos aqui para ajudar. Aquilo que nós queremos tentar perceber da leitura do vosso relatório é se as dificuldades no acesso às informações que foram referidas se devem, por um lado, a lacunas na lei que devem ser suprimidas ou então a normas que devem ser clarificadas ou se, pelo contrário, a legislação existente é adequada e as dificuldades de prestar informação são criadas pelo Governo ao não colaborar, o que está a incumprir a lei. Queremos, portanto, saber aquilo que temos que fazer para obrigar o Governo a cumprir a lei. Isto porque esta informação que consta deste relatório é muito importante, não só para os cidadãos de uma forma em geral, mas também, por exemplo, para os investidores, nomeadamente os investidores estrangeiros, por exemplo, que investem na nossa dívida pública, porque sabemos que quanto mais e melhor for a informação, mais atenção conseguiremos captar destes investidores e isto será bom para todos. Um dos problemas que os investidores destacam relativamente a Portugal é a permanente dúvida de qual é que é o déficit em Portugal e pedem sempre que uma entidade independente determine esse déficit. Portanto, seria proveitoso para todos, nomeadamente para o próprio Governo, que o Conselho de Finanças Públicas, bem como todas as outras entidades, tivessem acesso a toda a informação para poder esclarecer toda a gente. Concretamente, as censuras que o Conselho de Finanças Públicas aponta ao Governo por falta de disponibilização de informação, que tem consequências graves para a transparência do processo orçamental e viola as disposições legais vigentes, começaram já no documento de análise ao Programa de Estabilidade em 2020, continuaram na análise da proposta do Orçamento de Estado de 2021 e assumem um caráter mais crispado na análise do Orçamento de Estado aprovado de 2021, que foi, aliás, o que originou este nosso requerimento.
No primeiro documento, na análise do Programa de Estabilidade de 2020, é referido que o documento apresentado pelo Governo não é sequer um programa de estabilidade, sendo o Programa de Estabilidade essencialmente um instrumento prospectivo. Ao documento apresentado falta qualquer elemento de projeção e falta o suporte necessário macroeconómico para as variáveis orçamentais, pelo que o Conselho de Finanças Públicas não pôde emitir o seu parecer. Se avançarmos para a análise da proposta do Orçamento de Estado 2021, é-nos dito pelo Conselho de Finanças Públicas, refere o seguinte, e cito, a degradação da qualidade de informação manifesta nestas insuficiências de transparência orçamental condiciona o trabalho das instituições participantes no processo orçamental, incluindo a apreciação pela Assembleia da República. E neste terceiro documento, a análise do Orçamento de Estado de 2021 aprovado, em que as críticas já vêm em crescendo, é-nos dito que, infelizmente, esse objetivo de analisar o Orçamento de Estado aprovado aparece em grande medida frustrado pela insuficiência de informação que foi enviada pelo Ministério das Finanças, pese a sua atempada solicitação por parte do Conselho de Finanças Públicas e existências realizadas. Para espanto do Conselho de Finanças Públicas, na leitura dos mapas de lei supostamente atualizados, que resulta do somatório das alterações aprovadas no âmbito do processo orçamental, estas alterações somam um valor insignificante de 10 milhões de euros, que é um valor que se pode dizer, no mínimo, que é surpreendente. Primeiro porque o Governo se contradiz a si próprio. Logo no primeiro dia das votações, o Governo criticou o PST por ter aprovado 21 propostas de alteração em coligações negativas que teriam um impacto de 20 milhões de euros. Senhores deputados, peço apenas que termine. Vou só concluir então esta parte e depois continuo o resto numa segunda ronda. Só para concluir esta parte, apelava ao maior sentido de responsabilidade do PST e alertava que nos próximos dias haveria uma proposta do PST que teria um impacto, tinha a ver com a redução das executos, um impacto na ordem dos 100 milhões de euros por ano, que poderia chegar a 1.000 milhões de euros nos 10 anos da concessão. E chegamos a este documento e só temos 10 milhões de euros de impacto das propostas de alteração. Por outro lado, o Partido Socialista aprovou 64 propostas de alteração do PCP e foi discutido publicamente que estas propostas podem ter um impacto de 1.000 milhões de euros só nesse ano e neste documento aquilo que encontramos são 10 milhões de euros. Aliás, o PSD quis conhecer exatamente qual é o impacto dessas medidas, fez uma pergunta ao Governo em dezembro, ainda não foi respondida e aguardamos pela resposta. Portanto, não é só ao Conselho de Finanças Públicas que o Governo não presta toda a informação, é também a esta casa, isso é um péssimo sinal à democracia e, sem mais tempo e agradecendo a tolerância, deixava as outras perguntas para uma futura ronda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a resposta à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, a professora Nazaré da Costa Cabral, por um tempo aproximado da pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Cumprimento também os restantes senhores deputados presentes nesta sessão. Eu começo talvez por enquadrar a minha resposta com aquilo que está previsto nos estatutos do Conselho das Finanças Públicas, estatutos esses aprovados por lei da Assembleia da República, a Lei 54/2011, e onde se dispõe, desde logo no artigo 8º, que o Conselho tem acesso a toda a informação de natureza económica e financeira necessária ao cumprimento da sua missão, estando todas as entidades públicas obrigadas ao fornecimento atempado de tal informação e aos esclarecimentos adicionais que lhes forem solicitados. Depois, o número 5 deste mesmo artigo determina que o incumprimento deste dever de prestação de informação em tempo oportuno por parte das entidades públicas será objeto de divulgação na página eletrónica do Conselho e, se o incumprimento for considerado grave, ele deve ser também comunicado ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Tribunal de Contas e ao Banco de Portugal. Portanto, há aqui um mecanismo que é podemos qualificar de name and shame, que passa essencialmente por uma forma de pressão junto da opinião pública, junto dos vários partidos, junto da própria imprensa, no sentido de pressionar, de haver aqui um mecanismo de pressão sobre o Governo, e não só sobre o Governo, devo dizer, sobre todas as entidades públicas que, de uma forma ou de outra,
estarão naturalmente obrigadas à prestação deste dever de informação. Naturalmente que o dever de informação ele tem uma justificação, e essa justificação, no que diz respeito às questões orçamentais e às questões financeiras, tem que ver essencialmente com a possibilidade de estas instituições que fazem, no fundo, que no fundo funcionam como intermediários entre os cidadãos também, de certa forma, e as instâncias de poder político poderem fazer um escrutínio daquela que é a ação governativa, daquela que é a ação dos agentes políticos, sendo certo que dessas ações resultem, obviamente, consequências financeiras ou orçamentais. Portanto, é uma forma de aumentar esse escrutínio, a capacidade de informação ao público em geral, para que o público em geral perceba de que forma os recursos públicos são utilizados, de que forma os dinheiros públicos são utilizados, e também, dessa forma, possam fazer a sua avaliação daquela que é a condução da vida política nacional nos termos do funcionamento das próprias regras democráticas. Devo dizer que este princípio da transparência é um princípio bidirecional, porque muitas vezes, tal como ele está, aliás, vertido na Lei de Enquadramento Orçamental, muitas vezes ele funciona em favor do Governo, ou seja, o Governo é o destinatário deste dever de informação, por isso os vários serviços da administração pública e os outros governos, governos locais, governos regionais, estão obrigados a prestar um conjunto de informações ao Governo, mas ele também é um dever que recai sobre o Governo, na medida em que o próprio Governo está obrigado a prestar informação, desde logo ao Parlamento, em primeira linha, e depois a outras instâncias políticas e depois ainda a estas instituições independentes que foram criadas e nos termos dos quais lhes foi justamente atribuído este mesmo dever de informação. E, portanto, devo dizer que hoje em dia temos uma exigência forte, que é uma exigência que está na lei, que é acompanhada de alguns mecanismos de sanção. Todavia, também verificamos que, não obstante a existência desses mecanismos de sanção ou a pressão que eles possam eventualmente constituir, na verdade, há momentos em que essas exigências de prestação de informação não são, de facto, cumpridas. Também devo dizer que aquilo que eventualmente poderá ter levado a uma chamada de atenção mais forte, como o Sr. Deputado mencionou neste relatório, prende-se com o facto de ter sido um exercício novo. Nós percebemos que, tratando-se de um relatório novo, um relatório que pela primeira vez foi feito pelo Conselho das Finanças Públicas e, na verdade, o que nós pretendíamos era, numa lógica de escrutínio e de transparência, poder fazer aqui um exercício de comparação entre aquela que tinha sido a proposta inicial do Governo e depois o resultado final, em virtude das alterações que tinham sido aprovadas no contexto da discussão parlamentar e da discussão da proposta do orçamento, como é usual, tentar, enfim, perceber um pouco quais as consequências, quer em termos do impacto do ponto de vista da contabilidade pública, e ela é relevante ao nível dos mapas orçamentais, portanto, que impactos ao nível da dotação de despesa, de rúbricas orçamentais, que rúbricas é que efetivamente tinham sido afetadas com essas mesmas alterações, e depois, em termos mais agregados, numa lógica já de contabilidade nacional, os impactos que essas mesmas medidas, de facto, tinham consubstanciado, e, nomeadamente, a questão que se punha, sobretudo porque, quando a discussão muito se mencionou quanto à relevância dessas mesmas propostas de alteração, tentar perceber o seu impacto final, por exemplo, em termos de déficit orçamental, em termos de dívida, medidas que teriam afetado o déficit, em que montante, 1/10 do produto, 2/10, enfim, seria um exercício que nos pareceu interessante. Aliás, a meu ver, se é verdade que houve aqui uma razão circunstancial, que teve que ver com o facto de estarmos a viver um período marcado por um conjunto de medidas excepcionais de grande envergadura e que, de alguma maneira, reforçaram esta nossa necessidade de escrutínio e também fazermos essa mesma avaliação ex post, parece-nos que, e eu tenho esta opinião pessoalmente, naturalmente, parece-nos que é interessante e é importante
que o Conselho das Finanças Públicas possa, com alguma regularidade, fazer este tipo de comparação. Eu penso que os cidadãos têm que ter a capacidade de saber qual é que é efetivamente o orçamento que está a ser executado, quais é que são as linhas de despesa que estão a ser executadas, porque sabemos que, de facto, em virtude do processo de discussão, o orçamento vai sofrendo alterações, algumas significativas, e quando o orçamento é votado e aprovado, muitas vezes ele é um orçamento com características mais ou menos diferentes e, portanto, é esse orçamento que no final vai ser executado. E, portanto, uma apreciação que permita, desde o princípio da execução do orçamento, veicular essa informação aos cidadãos, e acho que o Conselho das Finanças Públicas tem essa capacidade e tem também essa obrigação, será um exercício interessante. Agora, aquilo que posso dizer é que a possibilidade de podermos reiterar este tipo de exercício no futuro depende muito daquilo que for a disponibilidade e a vontade de fornecimento, de prestação de informação, enfim, que seja requerida e que seja necessária. Já agora, só para terminar, Sra. Presidente, as interações técnicas para efeitos de elaboração deste relatório começaram de forma prematura, ainda em dezembro, enfim, no princípio de dezembro, ou talvez até no final de novembro de 2020, e nós tivemos, da parte dos técnicos do Ministério das Finanças, uma disponibilidade de princípio e, portanto, do ponto de vista técnico, as indicações foi de que era possível fazer esse escrutínio. E, portanto, não encontramos obstáculos técnicos para que depois, no final, essa informação, nomeadamente a revisão da conta, portanto, a revisão, digamos, da informação em contabilidade nacional que nos permitisse, de facto, fazer essa parte do trabalho que depois acabámos por não poder concluir, por não poder fazer, essa informação, de facto, não foi enviada a tempo útil e portanto, prejudicou uma boa parte do resultado. Depois, como o Sr. Deputado, de facto, muito bem disse, mesmo em termos de contabilidade pública, ficámos, na verdade, perplexos com aquilo que verificámos, foi de que os mapas orçamentais finais não tinham sido praticamente alterados e, portanto, isso também nos levou a essa observação de que, efetivamente, das duas uma, ou tinha havido uma subestimação inicial da despesa constante da proposta inicial do Governo, ou, pelo contrário, o resultado final em termos de dotações orçamentais foi uma subestimação da mesma. Portanto, poderíamos ter aqui uma de duas situações, enfim, mas, de facto, acima de tudo, aquilo que o Conselho das Finanças Públicas, digamos, quis salientar, é que há aqui, o orçamento é de facto uma previsão, sabemos disso, não é é um exercício sempre incerto quanto à sua verificação, mas no que diz respeito à despesa, mais do que uma previsão, e sabemos que em grande parte ele é o repositório de um histórico de despesa que já existe, ele deve ser essencialmente também um instrumento de informação e um instrumento de verdade orçamental e que deve refletir aquilo que são, de facto, as necessidades de despesa que a administração pública, que o setor público tem. E, portanto, estes resultados criam perplexidade quanto à capacidade do próprio orçamento servir como instrumento de uma determinada verdade orçamental. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Passo imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar de forma muito especial o Conselho de Finanças Públicas e reconhecer da parte do Partido Socialista que a transparência orçamental é, sem dúvida, um princípio pelo qual nos devemos pautar para que os cidadãos possam conhecer em tempo real e de forma completa e atualizada aquele que é o orçamento que irá executar o dinheiro de todos nós e em benefício do interesse público. E é nesse sentido que é, sem dúvida, benéfico e positivo que o Conselho de Finanças Públicas tenha envidado este esforço no sentido de realizar este relatório sobre aquela que é a dimensão do Orçamento de Estado aprovado e aquela que poderá ser a sua diferença face ao Orçamento de Estado originalmente proposto
à Assembleia da República. É lamentável apenas que, à boleia daquilo que é uma vontade de todos nós assegurar que essa informação existe e que é adequadamente prestada, que o Partido Social Democrata tenha, numa clara deriva trampista e negadora dos factos, chamado para aqui, para a colação, um conjunto de outras matérias, desde logo nas questões de outras entidades que não são abrangidas pelas mesmas regras de controle orçamental, questionado se quer que o valor do déficit seja um valor que é adequadamente prestado pela Direção-Geral do Orçamento e pelo Estado, dizendo que é necessário haver uma entidade independente aqui para, de certa forma, franquear aquele que é um resultado que a Sra. Presidente confirmará e saberá confirmar a bem das expectativas do povo português, que de facto o Governo faz essa contabilidade adequadamente, e também da questão dos cenários macro, considerando que aquela que tem sido a evolução do Conselho a que Vossa Excelência preside tem sido no sentido de reconhecer que os cenários macro têm-se pautado de forma crescente pela execução do princípio da prudência, e o CFP tem reconhecido isso com o endossar daquele que é o cenário macro que o Governo apresenta e que apresenta todos os anos no início do exercício orçamental. Como é do conhecimento de todos e como consta da lei de enquadramento orçamental, a conta das administrações públicas é um elemento que acompanha a proposta de lei, é um elemento informativo da proposta de lei. E isso é algo que é relevante de se constatar, porque, de facto, aquele que é obrigação do Governo é cumprir perante a lei e prestar esse elemento informativo. Mas nunca foi prática do Governo, de este ou de qualquer outro na história do nosso país, efetuar e publicar uma revisão da conta, tal como o relatório não é revisto, não é republicado, nem é tão pouco votado. E, por isso, aquilo que nos interessa agora é pensarmos como legisladores, como também fiscalizadores daquela que é a atividade política e orçamental do Governo, como a que, de facto, deve ser prestada informação. E a verdade é que, naquela que foi um processo relativamente recente da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, foi o Governo que propôs, foi o Partido Socialista que defendeu que, aliás, as propostas de alteração que fossem feitas à proposta de lei do Orçamento do Estado pudessem ser alvo daquilo que era um escrutínio de uma avaliação do seu impacto orçamental por parte da UTAU. Todos nós acompanhámos essa discussão de como certamente haveria limitações do ponto de vista daquela que é a capacidade dos serviços, seja da UTAU ou do Conselho de Finanças Públicas, de poder fazer essa estimativa. E sem dúvida que todos gostávamos de poder evoluir para um cenário onde mais informação é possível prestar, não só ex post, mas também de forma preventiva, para que a Assembleia da República possa decidir dotada de informação e assim também dotada adequadamente de responsabilidade, porque de facto é uma vergonha. É uma vergonha que neste país se tenham aprovado um conjunto de coisas de forma absolutamente irresponsável, sem ter em conta aquilo que é os devidos impactos orçamentais de um conjunto de medidas que são aprovadas no processo de estabilidade do Orçamento do Estado. Mas de facto o legislador assim não quis. Optou por um outro caminho e, aliás, é bastante claro naquela que é a Lei de Enquadramento Orçamental qual é que é o limite daquilo que é o dever de informação a que o Governo é obrigado. É assim claro no artigo 74, em que compete ao membro do Governo um conjunto de informações de âmbito consolidado. É claro no artigo 75, em que o dever de informação é limitado às alterações orçamentais aprovadas pelo Governo e não aprovadas pela Assembleia da República. E também é claro quando nós constatamos que no site da Direção-Geral do Orçamento, no conjunto de informações que são prestadas regularmente, está plenamente disponível aquelas que são as dotações corrigidas do conjunto dos setores do Estado e serviços da administração pública. E é por isso que chegamos à conclusão: em que é que a lei obriga algo ao Governo que neste momento não está a ser cumprido? Que todos nós gostávamos de mais informação? Certamente que sim. Que há muito tempo que o Conselho de Finanças Públicas e o TAU solicita essa informação e que nós politicamente devemos recomendar ao Governo que reforce essa colaboração e prestação de informação? Com certeza que sim. Que há uma vantagem política clara em que todos os partidos tenham informação para poderem ter maior responsabilidade na aprovação dos instrumentos orçamentais? Com certeza que sim. Que há aqui algum tipo de violação da lei de enquadramento orçamental, algum tipo de quebra daquilo que era uma prática do Governo? Isso não resulta claro. E são esses os esclarecimentos que estávamos de solicitar à Sra. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente. Muito obrigada. Bom, de facto, deixe-me talvez só começar por fazer aqui uma pequena... Enfim, recordar um pouco aquilo que foi a história, enfim, e desde que temos este registro de contas nacionais, já houve em tempos, de facto, ao contrário do que o Sr. Deputado mencionou e também do que aquilo que foi mencionado pelo próprio Governo nessa declaração que foi, enfim, proferida pelo Ministério das Finanças, pelo Sr. Ministro das Finanças, logo que nós publicámos esse relatório. Ao contrário do que aí foi dito, de facto, já tinha havido no passado a prática de apresentar o relatório do Orçamento do Estado corrigido, portanto, a versão inicial e a versão final, e esta prática existiu entre 1997 e 2003, depois foi interrompida em 2004 e depois foi retomada entre 2005 e 2006. A partir de 2010, de facto, ela foi abandonada, mas basta consultar o site da DGO para nós podermos ver que até 2009 nós vamos encontrar lá, de facto, o relatório pós-Orçamento do Estado aprovado e onde era, de facto, possível encontrar essa mesma revisão da conta. Portanto, essa prática existiu. Não é correto dizer-se que ela nunca existiu no nosso sistema, ela de facto foi depois abandonada. E a nosso ver, naturalmente, que nos pareceria desejável recuperar essa prática orçamental. De facto, não há nada que expressamente imponha que uma conta revista seja publicada pelo Governo. Os senhores deputados, de facto, entenderão que se a lei de enquadramento orçamental merece ser alterada para esse efeito. Agora, no que diz respeito àquilo que é a obrigação de prestação de uma informação relativamente a uma determinada matéria, que é uma matéria que é crucial para a realização do trabalho de monitorização e de acompanhamento da situação orçamental e financeira do país, faço recordar novamente os estatutos do CFP, que a disponibilização de informação deve ser assegurada em tudo o que diga respeito a matérias que sejam relevantes para a condução dos trabalhos do CFP, e também é certo que nos termos do artigo 7º desses mesmos estatutos, o CFP tem alguma liberdade de poder realizar os relatórios que considere convenientes no âmbito da concretização da sua missão, no âmbito da concretização do seu mandato legal. E, portanto, neste momento nós consideramos que era oportuno abrir aqui um precedente de análise que, como eu digo, gostaríamos muito de poder manter, mas obviamente que isso é algo que não depende apenas de nós, porque a nossa vontade e o nosso interesse existe, como aliás manifestámos ao querer fazer este novo relatório, mas veremos se de facto as condições estarão reunidas. Naturalmente que se os senhores deputados entendem que é necessário, de forma expressa, concretizar isto na lei, da nossa parte não temos nada a opor, antes pelo contrário, todos os mecanismos de reforço de prestação de dever de informação são bem-vindos da parte do CFP. Portanto, é isto que posso responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, até por ter compensado o excesso da anterior resposta. Passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados e os senhores representantes do Conselho de Finanças Públicas e a Sra. Presidente. E este relatório e a discussão que aqui já tivemos e até a última intervenção por parte do PS insere-se um pouco naquela ideia de que temos de alguma forma que alterar o procedimento orçamental e retirar-lhe a componente de um procedimento democrático de participação em que cada partido propõe as alterações que entende necessárias para um processo tecnocrático. É isso que o PS pretende e que pretendeu nas alterações que propôs à lei de enquadramento orçamental. E é nesse quadro que se insere também este relatório do Conselho de Finanças Públicas. Nós percebemos aqui, e indo aqui ao conteúdo do relatório,
que há um incómodo com as alterações que foram feitas no Orçamento do Estado. Diz-se que o impacto orçamental decorrente do conjunto de alterações, entretanto, introduzidas e aprovadas pela Assembleia da República não terá sido despeciente. E isto a nós causa-nos um pouco de estranheza, que no momento que estamos a viver, em face de uma pandemia, de uma crise económica e social com impactos gravíssimos na população portuguesa, a preocupação do Conselho de Finanças Públicas seja que as alterações que são introduzidas no procedimento orçamental possam ter impactos do ponto de vista do déficit e, como disse há pouco, do objetivo de prejudicar o resultado das contas públicas. E dá vontade de perguntar o que é que se fazia então, não estando essas medidas plenamente quantificadas, como talvez o Conselho de Finanças Públicas desejasse. Em relação, por exemplo, ao layoff a 100%, que foi garantido a 300 mil trabalhadores. Em relação ao aumento de 10 euros das pensões antecipado, que abrangeu 1.900.000 pensionistas. Em relação ao prolongamento por 6 meses do subsídio de desemprego e de outras prestações sociais, o que levou a benefício para 230 mil pessoas. E estamos a falar de pessoas que estão afetadas pela pandemia diretamente e pela crise que estamos a viver e que, portanto, tiveram respostas por iniciativa do PCP neste orçamento. Relativamente à suspensão do pagamento por conta, outra medida que é assinalada também aqui no relatório para as micro, pequenas e médias empresas e que também resulta de uma proposta do PCP. Os suplementos remuneratórios de risco, de insalubridade e penosidade, o suplemento remuneratório para as forças e serviços de segurança, os investimentos nos centros de saúde e nos profissionais e número de camas das unidades de saúde pública, também os apoios no setor da cultura, um setor que ficou paralisado em todo este período e que depois o Governo chamou-lhe Garantir Cultura e que tem permitido um conjunto de estruturas estarem a receber apoios. As contratações aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e na escola pública, todas essas medidas, bom, resta saber o que é que se pretende. Pretende que elas não fossem implementadas? Identifica-se que tem um impacto nas contas públicas? Bom, mas estamos numa situação que não é propriamente, em outras preocupações também têm que estar em cima da mesa, designadamente essas preocupações quanto à situação económica e social por que passam os trabalhadores e muitas micro, pequenas e médias empresas deste país. Portanto, estranhamos esta preocupação do Conselho de Finanças Públicas com o saldo orçamental, quando existiriam também outras preocupações muito mais prementes no contexto atual. E, portanto, aquilo que apenas gostaria de comentar nesta ronda é que o historial do Conselho de Finanças Públicas é um historial que é pouco edificante. No período da Troika foi um organismo criado para justificar precisamente as políticas orçamentais restritivas e os ataques aos direitos do povo português, e se nessa altura não se justificava a obsessão do Conselho de Finanças Públicas pelo déficit e pela obsessão do déficit, no momento que estamos a viver e que vivíamos no período em que estas alterações foram colocadas no Orçamento para 2021, que é marcado por uma pandemia e por uma crise económica e social sem precedentes, então aí muito menos sentido faz olhar-se para o Orçamento apenas dessa perspectiva, como é aquela que é aqui evidenciada neste relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. Eu acho que está ligado, sim. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos comentários. Claro que nós não questionamos, nem era isso que se pretendia, a bondade das medidas que foram adotadas. Na verdade, como sabe, o facto de elas terem uma expressão orçamental e eventualmente, e essa expressão pode eventualmente ser até significativa, não lhes retira o seu mérito, não lhes retira a sua necessidade, não lhes retira também o seu caráter extraordinário, não é? Portanto, o facto de nós querermos fazer uma avaliação e uma quantificação das medidas do ponto de vista do seu impacto em termos de montante exato ou o mais exato possível, não ignoramos que estamos a falar de facto de medidas extraordinárias. Aliás, elas são extraordinárias e têm sido tratadas assim na generalidade dos países do mundo, que se viram a braços de facto com uma situação inédita, inesperada e de uma gravidade extrema.
Portanto, eu não queria estar a fazer considerações sobre, digamos, a bondade ou, digamos, a oportunidade destas medidas, não se discute isso. Agora, num exercício de quantificação, para que os cidadãos percebam, por exemplo, se até a política orçamental foi de estímulo, de maior ou menor estímulo, era interessante fazer. Eu creio que todos temos interesse em acelerar e em aprofundar os mecanismos de transparência, independentemente depois de o poder político ter toda a legitimidade para fazer as opções que entenda. E, portanto, não é isso que está em questão. Agora, existir uma instituição que tenha a capacidade de divulgar este tipo de impactos e a capacidade para fazer este tipo de avaliação, não põe em causa, antes pelo contrário, corrobora eventualmente ou pode corroborar a necessidade dessas mesmas medidas, num contexto, neste caso, num contexto especialmente grave da nossa vida económica e da nossa vida coletiva. É só isto que tenho a responder. Muito obrigada. Passo a palavra pelo parlamentar do CDS à senhora deputada Cecília Meireles. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas. Também dizer que me terei que ausentar porque vou para a audição da TAP. Mas há algumas coisas que eu acho que é importante dizer nesta audição e que fiquem claras. Em primeiro lugar, vi aqui passada a ideia que me parece extraordinária de que perguntar quais são os impactos orçamentais de uma medida é ser contra essa medida ou é sequer exprimir uma opinião sobre essa medida. E eu acho que de uma vez para sempre, para que haja honestidade intelectual na política, é preciso assentar na ideia de que os impactos orçamentais das medidas saem do bolso dos portugueses, para pôr as coisas de maneira clara. Ou saem através de impostos presentes ou saem através de impostos futuros para pagar a dívida. Não há impactos orçamentais que não sejam responsabilidade dos portugueses, ora no presente, ora no futuro. E, portanto, parece-me evidente e parece-me de boa política que quando se propõe medidas se percebam qual é o outro lado delas. Isto não tem a ver com achá-las certas ou erradas, defendê-las ou contrariá-las. Tem a ver com tomar decisões informadas ao invés de tomar decisões no ar, com base em critérios absolutamente irracionais, sem querer saber das consequências. E confesso que para mim é muito surpreendente aqui a posição do PS, porque o mesmo PS que no Parlamento disse que era importante saber-se quanto custam as propostas, e eu concordo e deixei claro nessa altura, concordo com essa ideia, não concordo é com a ideia que seja requisito burocrático da apresentação de propostas em sede orçamental, que haja uma avaliação orçamental, quando não há capacidade no Parlamento para a fazer, porque isso impede os partidos de apresentarem propostas de alteração ao orçamento, e isso obviamente põe em causa a sua função, mas eu vejo com muita admiração que o PS acha muito importante que, enquanto hipótese, as medidas sejam quantificadas, mas quando há a certeza absoluta de que elas já existem e já estão consagradas no orçamento, depois o mesmo PS no Governo sonega a informação necessária para as quantificar e para as avaliar. Bom, há aqui qualquer coisa um pouco estranha, porque se era importante saber quanto é que elas custavam, como hipótese, de certeza que também é importante saber quanto é que elas estão de facto a custar agora que estão a ser postas em prática. Portanto, eu acho que isto é completamente absurdo, eu nem percebo como é que se pode discutir que é relevante a passagem desta informação. Em segundo lugar, gostava de perguntar à Sra. Presidente, porque o CDS já dirigiu uma pergunta ao Governo, e eu lembrava, nós estamos a menos de 15 dias de eleições autárquicas, e eu lembrava que, ao contrário do que aconteceu noutros anos, nós neste momento não sabemos qual foi o endividamento das autarquias e das câmaras no ano passado. E não sabemos, e o Governo não reporta a informação, diz que os municípios não estão a reportar e nem sequer sabe dizer, não responde, não quer lá saber, não diz sequer quando é que vai dar essa informação. E, portanto, eu gostava de saber, o mesmo PS que achava que era muito importante os senhores deputados conhecerem o custo das medidas, e eu presumo que os que as apresentam e quando as votam as saibam, se calhar para os eleitores também é importante saber qual é o endividamento das autarquias quando vão escolher uma nova autarquia. Se calhar também é importante saberem qual é o prazo médio de pagamento das suas autarquias, porque fala-se tanto em ajudar a economia e em dar subsídios, se calhar pagar a tempo e horas também é uma boa maneira de ajudar a economia. E tinha relevância para os eleitores e para todos os portugueses saberem
o que é que está a acontecer nos seus municípios. Portanto, eu perguntava se vamos ter acesso a estes dados antes das eleições autárquicas durante as 2 próximas semanas. E esta questão, Sra. Presidente, é absolutamente relevante. Eu acho, depois de tudo o que Portugal sofreu por causa de descontrolos das finanças públicas e descontrolos orçamentais, é para mim absolutamente chocante que se vá para eleições autárquicas sem se saber sequer quando é que se vai conhecer um dado, que é um dado essencial, não é um pormenor, é um dado essencial porque esta dívida vai ter que ser paga por alguém, no caso pelos próprios municípios. E depois, por último, gostava também de lhe perguntar, para que esta audição tenha consequência prática, o seguinte: que informação foi pedida e não foi dada? E a quem foi pedida? Porque a Sra. Presidente dizia só podemos fazer pressão pública. A Sra. Presidente só pode, de facto, cada um dos senhores deputados e este Parlamento podem fazer muito mais do que isso. Designadamente, eu gostava de lembrar que há uma coisa que se chama responsabilidade, e responsabilidade pessoal de titulares de cargos políticos e de titulares de cargos da administração pública, quando não cumprem a lei. E, portanto, se a lei não está a ser cumprida, pode-se fazer uma alteração à lei para que haja responsabilidade pessoal para os dirigentes e para os políticos que infringem a lei e que sonegam a informação. E eu, pessoalmente, gostaria de propor essa alteração, mas para isso gostava de saber quem foram os dirigentes da administração pública e quem foram os membros do Governo que sonegaram a informação ao contrário do que diz a lei, porque o Governo é um bocadinho vago, porque o Governo tem muitos membros e eu acho que aqui é preciso saber exatamente quem foi, como e por que procedimento, para podermos encontrar os mecanismos necessários a que para o ano não estejamos todos aqui mais uma vez a lamentar não haver a informação, mas sem nenhuma consequência prática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder. Bom, de facto, em relação à questão que me coloca sobre a situação das autarquias locais, no reporte de informação, nós, Conselho das Finanças Públicas, partilhamos essas mesmas preocupações. Aliás, também nós próprios já deveríamos ter publicado o nosso relatório sobre a situação das autarquias locais e não o fizemos porque, por razões que estarão, de certa forma, relacionadas com as questões de normalização de contabilística, com as novas regras contabilísticas do novo sistema contabilístico em curso. Essa informação não foi, de facto, prestada, ou toda a informação de que nós carecíamos para fazer esse relatório. Fizemos uma chamada de atenção pública no nosso site, justificando o porquê da não publicação no tempo esperado desse relatório, e estamos a trabalhar no relatório. De facto, também não temos ainda disponível toda a informação que desejaríamos, portanto, continuamos com uma boa parte do problema, mas devo dizer-lhe que, da nossa parte, com o que tivermos disponível, faremos o nosso trabalho. Será feito mais tarde, mas não deixará de ser feito. Em relação à questão da pressão pública, é um facto, do ponto de vista jurídico, é uma questão complexa, definir formas de responsabilização do ponto de vista político, definir aqui um quadro nesse sentido, portanto, é de facto uma questão complexa, é uma questão que precisa de ser estudada, portanto, não é um exercício fácil de fazer, mas, obviamente, que o sistema existente, embora ele crie aqui, de facto, alguma forma de pressão, ele tem as suas brechas, tem as suas lacunas e, de facto, ou há aqui, acima de tudo, digamos, uma vontade nacional de ter aqui uma mudança neste sentido e também uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade na forma como se encara a prestação de informação. Portanto, prestar uma informação não é um favor que se está... os cidadãos têm direito a essa informação e, portanto, enquanto não houver esta mudança civilizacional, de facto, que nós encontramos em países mais avançados, enfim, às vezes os mecanismos legais por si só não bastam. Às vezes o mais importante é, de facto, termos essa cultura de responsabilidade assumida nos mais diversos níveis.
No que diz respeito à forma como articulamos, temos sempre trabalhado com toda a lealdade, com o Ministério das Finanças, com toda a regularidade. As nossas interações técnicas, como eu disse, começaram atempadamente, de forma prematura. Tivemos, do ponto de vista técnico, abertura e toda a disponibilidade. No final, quando nos preparávamos para fechar o relatório, de facto, a informação não chegou. Enfim, é tudo o que posso dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente. Pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson de Silva. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, a todos os presentes. Para o PAN, esta audição é, de facto, fundamental e da maior importância, uma vez que estamos a tratar de temas de transparência orçamental, que obviamente é algo que muito prezamos e achamos que é fundamental para o escrutínio das opções orçamentais pelo Governo, que é uma das pedras angulares da nossa democracia. De facto, o escrutínio rigoroso a qualquer orçamento permite uma melhor execução orçamental, mas também permite também um maior equilíbrio das contas públicas, que, como já foi referido noutras intervenções, é fundamental também para evitarmos problemas que já tivemos no passado. A verdade é que este escrutínio que nós queremos fazer, e a população assim o exige, está muito mais dificultado com a entrada em vigor desta nova lei de enquadramento orçamental. Nos casos e noutros, por opção do próprio Governo. Desde logo, se formos olhar para o mapa 4 do Orçamento de Estado relativo à qualificação orgânica de despesas e o compararmos com os mapas do Orçamento de 2020, verificamos que diversos órgãos de soberania, como por exemplo a Presidência da República, têm uma quase duplicação de despesas que na verdade não se verifica, visto que algumas destas entidades ficam sensivelmente com o mesmo orçamento. Ora, isto é um entrave à correta apreciação do orçamento e impede a Assembleia da República e, em sede de discussão, na especialidade, perceber concretamente as carências e necessidades das diversas entidades públicas. Mas mais, há outros dois domínios onde, por opção, o Governo tem pautado a sua atuação pela opacidade em sede da proposta de orçamento que traz aqui ao Parlamento. Um deles é o do Fundo de Financiamento da Descentralização, onde orçamento após orçamento continuamos sem saber a concreta repartição deste fundo pelos diversos municípios. Esta opacidade não é admissível, desde logo por comparação com o que sucede, por exemplo, no Fundo Social Municipal, que assume objetivos similares. Outros deles é o domínio das PPPs rodoviárias, onde, conforme reiteradas vezes tem alertado o Tribunal de Contas, continua a não existir, pelo menos no âmbito do relatório do orçamento, informação fiável e completa sobre os dados que contextualizem e expliquem a desproporção entre os encargos líquidos das PPP, pagos pelos parceiros públicos, e o investimento realizado pelos parceiros privados sobre receitas e despesas correntes e de capital dos parceiros públicos e privados das PPP e sobre os termos da avaliação de riscos orçamentais de longo prazo. Por fim, um último foco de opacidade resulta do processo de discussão na especialidade do orçamento e das propostas aprovadas nessa sede. Essa opacidade pode ser combatida pelos próprios partidos, que devem acomodar as suas propostas de alteração com dados que demonstrem o aumento de despesa ou de receita que ocorrerá com a apresentação das suas propostas, algo que o PAN tem feito. No entanto, seria bom que, tal como sucede com o quadro de políticas invariantes antes do orçamento, que após o orçamento o Governo ou a UTAU apresentassem à Assembleia da República e divulgasse publicamente uma tabela ou um quadro com as variações que ocorreram após a aprovação do orçamento, para que houvesse o panorama adequado das alterações efetuadas que hoje não existe e que é tão necessário. Assim, em primeiro lugar, gostaria de entender que em que casos acha o Conselho de Finanças Públicas que o problema que existe é de quadro legal e em que casos acha que é um problema de vontade política do Governo ou de falta dela. Por fim, em segundo lugar, gostava de os questionar sobre o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Desde 2020 que estamos a viver em ilegalidade por omissão do Governo, que acha que é transparente aplicar um Decreto de Execução Orçamental de 2019 referente a um orçamento feito numa conjuntura macroeconómica completamente distinta da de 2020 e de 2021 e com opções orçamentais completamente diferentes. Esta situação é inaceitável, não permite o adequado escrutínio da execução orçamental e, claro está,
põe em causa os mais básicos princípios da transparência na ação governativa. O que gostava de questionar é o que pensa o Conselho de Finanças Públicas sobre esta omissão ilegal do Governo e se não acha que a falta de publicação deste decreto não põe em causa a transparência da execução orçamental. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder. Muito obrigada. Bom, Sr. Deputado, relativamente ao Fundo de Descentralização Financeira, na verdade, este fundo foi criado na sequência do processo de transferência de competências que se iniciou ou reiniciou em 2018. Estamos a pensar, de facto, num fundo que visa acumular financeiramente as transferências, as novas competências que as autarquias locais vão assumindo na sequência desse processo. Todo o processo, neste momento, tem sofrido avanços e recuos, não é? Portanto, é um processo que está ainda longe do seu fim. Agora, aquilo que eu desejo é que este fundo, ou qualquer outro que se lhe suceda, com caráter mais definitivo, seja marcado pelas características que são desejáveis que um fundo desta natureza deve ter. Ou seja, que deve ser um fundo não discricionário, mas um fundo vinculado, um fundo com regras e critérios de atribuição claramente definidos para fazer face àquilo que são as necessidades de recursos que as autarquias locais vão ter em virtude da assunção dessas novas competências. E, portanto, esses critérios devem ser critérios claros, rigorosos, para que não haja a tal opacidade e a tal discricionariedade que não é desejável nesta matéria. Relativamente às PPPs, de facto, uma das preocupações que o Conselho das Finanças Públicas tem assinalado é a questão, enfim, em termos mais gerais, das responsabilidades contingentes do Estado. Aliás, essa é uma matéria que, juntamente também, como sabe, com as medidas diretas, com o impacto direto orçamental de caráter extraordinário que foram adotadas durante a pandemia, também aí, ao nível das responsabilidades contingentes, temos impactos, não estou a pensar claramente no exemplo das PPPs, mas outro tipo de responsabilidades contingentes, e o Conselho das Finanças Públicas está naturalmente a fazer uma apreciação e uma análise, tendo em conta as nossas publicações futuras, precisamente daquilo que é o impacto dessas responsabilidades, daquilo que já eram as herdadas, e agora as novas responsabilidades contingentes, porque também elas, naturalmente, terão relevância do ponto de vista da situação financeira do país. Relativamente, enfim, voltando à questão que já mencionei, a boa prática de termos um relatório revisto pós-orçamento do Estado aprovado, acho que deve ser recuperada. Se é necessário que exista uma alteração legislativa para esse efeito, eu não vejo isto como estritamente necessário. Se o Governo assumisse esta como uma prática, como, digamos, uma prática na sua ação habitual, não haveria aqui necessidade de estarmos a alterar a lei. Não me parece que seja uma questão que por si só tenha esta dignidade de obrigar a uma alteração. Mas penso que é uma boa prática e que deveria ser recuperada, aliás, facilitava este tipo de análise que nós pretendemos fazer. Por fim, em relação ao Decreto-Lei de Execução Orçamental, bom, neste momento não sabemos se de facto ainda vamos ter um Decreto-Lei de Execução Orçamental em 2021. Recordava as palavras do Sr. Ministro há cerca de 2 meses que mencionava que esse Decreto-Lei estaria para sair em breve. Não saiu, portanto, o Conselho das Finanças Públicas, naturalmente que, tal como as outras entidades públicas, gostaria de ter um Decreto-Lei de Execução Orçamental. Se me pergunta se isto é legal ou não, de facto, em face de uma visão que os juristas estudiosos das matérias de finanças públicas usualmente têm do princípio da anualidade orçamental, de facto não é, porque não é normal não termos um Decreto-Lei de Execução Orçamental. O Orçamento do Estado, como sabe, nos termos da Constituição, é anual, o que significa que tem regras de caducidade próprias, portanto as normas do Orçamento do Estado caducam no final do ano. Logo, o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que tem uma relação umbilical com o Orçamento, também deve caducar
não é? Portanto, isto é uma decorrência lógica. Há uma situação de exceção que está prevista expressamente na Lei de Enquadramento Orçamental, no artigo 58, aliás, como desde sempre, que são aquelas situações em que há prorrogação de vigência do orçamento. Portanto, nesses casos, a Lei de Enquadramento Orçamental é clara, dizendo que o orçamento prorroga a sua vigência, é aquilo que normalmente nós chamamos o regime duodécimos, não é? Que na verdade é um regime transitório de execução orçamental. Nessas situações prorroga-se a vigência do orçamento, ou seja, dos mapas e do articulado e também do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Só nesses casos é que é lícito, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, haver prorrogação de vigência do Decreto-Lei de Execução Orçamental. É isto que eu posso responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para a última intervenção desta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Nazaré Costa Cabral, também o professor Miguel Santolbã e o professor Carlos Marinheiro e todos os seus deputados, e dizer, Sra. Presidente, que retive das respostas várias que já deu nesta audição hoje, a sua designação da pressão pública que pode exercer quando não lhe é fornecida a informação, usou a expressão inglesa de name and shame, que eu vou de uma forma livre a traduzir por nomear e envergonhar. E desejo-lhe muita sorte, mas não lhe auguro muito sucesso na tentativa de envergonhar um governo que não tem vergonha absolutamente nenhuma. Não tem vergonha absolutamente nenhuma, porque senão o governo e o partido que o apoia não tinha vindo, já publicamente e também nesta sessão, dizer que se informações, por muito importantes e úteis que sejam, não forem taxativamente obrigatórias, não vale a pena facultar. Se as propostas da oposição em sede de processo orçamental devem ser todas quantificadas, mas as propostas aprovadas em alteração ao orçamento não há necessidade de as quantificar, que o Decreto-Lei de Execução Orçamental, acabámos de ouvir, é uma coisa mais ou menos optativa e, portanto, isto, se eu fosse tão ligeiro na adjetivação como o deputado Miguel Costa Matos foi, diria que são posições trampistas, Sr. Deputado. E, portanto, achar que sem alterações ao orçamento que produzem apenas 10 milhões de euros de impacto no saldo orçamental em contabilidade pública, tem que corresponder obrigatoriamente ou a uma sobreestimação inicial das despesas públicas ou a uma subestimação das alterações que foram introduzidas, e recordo que essas alterações foram objeto de batalha política a propósito da sua valorização. Uma das duas tem que ser verdade, nenhuma das duas é agradável e ainda hoje não sabemos em qual dos cenários estamos. Posto isto, duas questões muito concretas gostava-lhe de pôr. Percebi das suas respostas que antes da elaboração ou do início da elaboração do relatório, contactos com o Ministério das Finanças deram disponibilidade dos técnicos para fornecer informação, ela acabou por não ser fornecida. Portanto, a conclusão que eu tiro, não sei se partilha, é que houve decisão política de não partilhar essa informação e se nesse caso podemos dizer que sobre a direção do Ministro João Leão, o Ministério das Finanças é ainda mais opaco do que já era sob a direção do professor Mário Centeno. E a segunda pergunta é que se o relatório se faz eco das preocupações de ter informação inexistente ou manifestamente deficiente em contabilidade pública, ela é totalmente inexistente em contabilidade nacional, que, como sabemos, é muito mais importante para a análise dos impactos plurianuais das despesas e dos investimentos que aprovamos no orçamento. E se essa não é uma forma de deixar totalmente desprotegido os interesses dos contribuintes que vão, mais tarde ou mais cedo, como já foi aqui hoje referido, ter a pagar a conta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder. Deputado, pelas suas questões. Na verdade, de facto, repito aquilo que disse há pouco. Tivemos interações, elas foram iniciadas de forma perfeitamente atempada, essa disponibilidade ficou manifestada e, de facto, a informação depois não chegou. Enfim, é isto que posso dizer, repetindo aquilo que já tinha dito. Creio que, enfim, para o futuro e
penso que temos todo o interesse em aprofundar essas mesmas trocas de informações, porque elas naturalmente são necessárias. De facto, o Conselho das Finanças Públicas é uma entidade que, para poder produzir os seus relatórios, não apenas os seus relatórios regulares, mas outros relatórios que eu acho que são de facto muito importantes e que serão cada vez mais importantes, nomeadamente relatórios setoriais sobre alguns dos setores, já aqui falámos, por exemplo, autarquias locais, setor regional, segurança social, saúde, como temos feito também e começámos a fazê-lo de forma mais efetiva. Portanto, há aqui todo um conjunto de áreas que nos parecem muito importantes de serem de facto estudadas, mas o outro setor que me parece também muito importante é a questão do próprio setor empresarial do Estado, portanto, termos também informação sobre a situação financeira desse setor. Portanto, todo este tipo de análises que nós, naturalmente, temos todo o interesse em aprofundar, não apenas para podermos conhecer a situação de curto prazo, mas a situação de longo prazo das nossas finanças públicas, porque um dos princípios fundamentais da nossa ação é, de facto, a concretização e a observação do princípio da sustentabilidade das finanças públicas, e para isso temos que conhecer, de facto, bem os vários setores do Estado. Para que isso seja feito, naturalmente, precisamos de obter informação. O CFP não é uma entidade produtora de informação, nós não produzimos dados, melhor dizendo, nós não produzimos dados, precisamos desses dados que nos são facultados por outras instituições para podermos fazer o nosso trabalho. De facto, nós temos aqui do nosso lado a responsabilidade de sermos o mais rigorosos que podemos ser, de podermos fazer uma análise o mais isenta que se possa fazer, com rigor técnico, com precisão técnica, mas se não tivermos os dados, de facto não conseguimos fazer o nosso trabalho. Portanto, não é possível. E, portanto, como eu digo, esta questão põe-se em relação ao Governo, mas põe-se em relação a outros serviços em geral do Estado, portanto, aos serviços públicos, aos organismos, aos vários organismos, às várias entidades públicas que estão naturalmente abrangidas por esta obrigação geral de reporte e onde, de facto, por vezes encontramos dificuldades. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora para a segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Recordo que nesta ronda os grupos parlamentares farão as questões de forma corrida e depois a resposta será também de forma corrida por um tempo aproximado da agregação dos vários tempos de perguntas. Passo a palavra então ao grupo parlamentar do PS, ao deputado Miguel Matos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente e senhores vogais do Conselho de Finanças Públicas. Em primeiro lugar, agradecer aqueles que foram os esclarecimentos que aqui foram prestados. É certo que alguns quiseram apelidar daquilo que foi o esclarecimento que podemos trocar de trampista, mas se a carapuça coube, então isso está com cada um e devemos avançar, porque de facto aquela que era a ideia que alguns queriam transmitir, de que havia aqui um dever legal de reporte de informação que não estava a ser passado, essa ideia caiu por completo. E a diferença entre uma informação enganosa e uma informação mentirosa é que a mentira é prestada com dolo e, portanto, claramente aqui fica claro que não é possível dizer que o Governo não está a cumprir com as suas obrigações legais. O que não quer dizer que não haja um dever geral e indeterminado de partilha de informação, que possa, nesta circunstância em particular, todos nós desejarmos que ela tivesse sido cumprida de forma mais eficiente e não haja uma vontade de todos nós, e em especial do Conselho de Finanças Públicas, e muito bem, de assegurar que há uma maior informação sobre qual é que foi o Orçamento do Estado que foi verdadeiramente aprovado e o impacto das medidas que esta Assembleia da República aprovou. Mas, reforço, mais uma vez resulta claro que a Lei de Enquadramento Orçamental não obriga o Governo a prestar essa informação. Ora, estamos perante, portanto, a necessidade de, como legisladores, como responsáveis políticos maduros e sérios e honestos, dizer o que é que falta para podermos proporcionar esta informação. É certo que podemos aqui insistir numa alteração legislativa. Esse pode ser um caminho que seguimos ou não. A outra informação que poderá ou não ser relevante, e aqui o Conselho de Finanças Públicas poderá prestar mais esclarecimentos nesta segunda ronda, poderão ser úteis aos portugueses e a todos nós, é procurarmos perceber
que países fazem este exercício? Será que a adoção da contabilidade patrimonial, das mudanças que a lei de enquadramento orçamental tem vindo a exigir e que estão em curso, se essa mudança no sistema de informação da própria Direção-Geral do Orçamento vai ou não contribuir para que estas informações sejam mais facilmente prestadas no futuro? De facto, para nós procurarmos perceber porque que, como a Sra. Presidente disse bem, agradeço-lhe a correção, no passado houve um relatório que foi corrigido, havia uma quantificação maior das medidas de política que eram adotadas e agora essa informação não está a ser devidamente prestada. E é justamente por isso que me parece que devemos deixar de estar preocupados com um déficit de cumprimento da lei. Existe um déficit de informação, mas devemos ter cuidado com o déficit da verdade que nesta audição pode ser feita para instrumentalizar uma questão que é para o benefício de todos, para a chincana política que aqui, neste caso, deixa apenas os portugueses mais frágeis e mais desconhecidos. Na verdade, Sr. Presidente, para terminar, havia um antigo dizer que é proibido, mas pode-se fazer. Aqui, neste caso, não é obrigatório, mas deve-se fazer. E a informação que cumpre perguntar à Sra. Presidente é o que é preciso fazer para que o Estado esteja capacitado para prestar esta informação, para verdadeiramente tornar este processo não tecnocrático, mas democrático, informado e participativo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Obrigado, Sra. Presidente. E eu posso responder já a essa questão. O que é preciso fazer é que o Governo tenha vontade para o fazer. Sra. Presidente, doutora Nazaré Costa Cabral, neste segundo ronda, um segundo tema, para depois retomar a parte onde fiquei há pouco. A Sra. Doutora foi publicado hoje no Jornal de Negócios um artigo seu que nos fala dos riscos da ilusão orçamental. E quando se coloca ilusão e orçamento na mesma frase, para mim é a melhor definição daquilo que o PS tem feito nos últimos anos, que nós, PSD, já percebemos há muito, o Bloco de Esquerda já o percebeu no ano passado e espero que outros o percebam também em breve para mudar este tipo de postura do Governo. Mas, voltando ao seu artigo, que não é sobre isto, portanto foi uma leitura minha, voltando ao seu artigo, a grande conclusão que se retira do seu artigo é que com mais informação tomamos melhores decisões. E eu acho que não podia ser mais oportuno do que ser publicado no dia de hoje, porque tem tudo a ver com o motivo pelo qual vos chamamos aqui à Assembleia. Muitas vezes tomam-se medidas, é sobre isso que fala o artigo, tomam-se medidas cujo custo não é devidamente percepcionado por todos, nomeadamente pela população. Medidas aparentemente simpáticas, que agradam a toda a gente ou a muita gente, mas que têm um impacto negativo que não é percepcionado por todos, nomeadamente naquele momento. E não é sobre as alterações às tabelas do IRS que agora se falam, tem a ver com matérias da segurança social que são muito importantes e é-nos dito que com o conhecimento detalhado de cada custo podem-se tomar decisões mais transparentes e mais justas, quer no momento, quer no tempo, ou seja, mais informação, melhores decisões, que tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui hoje a discutir. Há pouco fiquei no momento em que os mapas de orçamento têm as propostas de alteração ao Orçamento de Estado alteravam apenas em 10 milhões de euros o orçamento inicial, o que das duas uma, como já foi referido, quer por si na sua resposta, quer por outros deputados ao longo desta sessão, ou estava a despesa subestimada na proposta inicial ou estava subestimada o impacto das alterações que foram aprovadas. E nenhuma das duas é boa, ou tínhamos um orçamento que era, uma proposta de orçamento que era fictícia, ou então temos os mapas de lei publicados que não transmitem grande fiabilidade a quem os lê e nenhuma destas duas situações é boa. E por isso terminava colocando aqui duas questões. A primeira, e eu penso que há pouco respondeu, mas não fiquei totalmente esclarecido. Relativamente à informação que foi solicitada ao Ministério das Finanças e que não foi recebida, ela foi, entretanto, recebida ou até o dia de hoje não foi de todo recebida? E uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o seguinte. A LEO obriga já a republicação dos mapas de lei, portanto, isso está a ser feito. E aquilo que pergunto é se devia ser também obrigatório, devia estar também na LEO, que fosse publicada a nova conta das administrações públicas devidamente consolidada, a conta das administrações públicas em contabilidade nacional e o mapa de passagem de uma contabilidade para a outra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a última intervenção nesta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva. Não sei antes requerer a todos os deputados que pretendam intervir na terceira ronda que se possam inscrever desde já para organizarmos essa terceira ronda, se ela vier a existir. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, agradeço desde já os esclarecimentos que, obviamente, não surpreendem, validam aquilo que são algumas das nossas preocupações e, obviamente, que agradecemos. Agora, obviamente, que aquilo que a Sra. Presidente nos respondeu, e a nosso ver, obviamente, bem, não é aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista, nesta segunda ronda, ouviu, claramente. Quando diz que ficou aqui mais do que explicado que não existe incumprimento de lei, eu não estou, obviamente, a citar, mas estou apenas a expressar o sentido daquilo que disse, que não está, efetivamente, a não cumprir a lei com falta de informação. De facto está. Porque, como foi explicado aqui, a omissão do Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2020 está, de facto, a incumprir a lei. Existe um incumprimento legal. Depois, quando o Sr. Deputado do Partido Socialista vem dizer não, mas a verdade é que não há incumprimento da lei ao não dar essa informação. Mas eu acho que é pior ainda o Governo, de uma forma ponderada, não ser proativo a dar informação que é fundamental, como já ouvimos aqui hoje e como todos nós sabemos que temos andado a discutir estes temas há muito tempo, que é a informação que é relevante para o escrutínio. Então, quer dizer, a Sra. Presidente disse bem que não deveria ser feita uma alteração legislativa para que esta informação passasse a constar se o Governo tomasse isto como comportamento habitual. E depois o Sr. Deputado do Partido Socialista diz-nos, não, mas o Governo não faz nada que a lei exija pelo mínimo. Ou seja, não há proatividade do Governo em fazer coisas para a qual a lei não o obriga. E isso, na realidade, é muito preocupante. Não ajuda de maneira alguma a restabelecer e restaurar a confiança que as pessoas têm nas instituições democráticas, nomeadamente as instituições do Governo, e isto a mim, como cidadão, custa-me muito perceber, porque de facto não é um bom caminho. De facto, uma última questão que eu gostava de colocar à Sra. Presidente, que agradeço a sua presença, obviamente, é de que processo, o que é que o Governo poderia fazer, e não aquilo que deveria, mas o que poderia fazer para atenuar todas estas discrepâncias que têm sido vindas a ser encontradas, para aumentar, obviamente, uma forma do próprio Conselho de Finanças Públicas conseguir fazer um escrutínio mais rigoroso daquilo que é a execução orçamental também. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por uma resposta, enfim, 3 intervenções de aproximadamente 9 minutos, mas obviamente com tolerância, dou a palavra à Sra. Presidente. Acho que serei mais breve, Sra. Presidente. Bom, começando pela questão do Sr. Deputado Miguel Matos, de facto, nós temos no Conselho das Finanças Públicas pugnado em diversos momentos pela concretização do que está na Lei de Enquadramento Orçamental, quer naquilo que são as peças que falta concretizar ao nível da orçamentação propriamente dita, mas também do ponto de vista contabilístico, os avanços em termos da nossa contabilidade pública. Já há progressos, mas naturalmente desejamos que este processo se conclua da melhor forma, que possamos ter mecanismos de visualização, digamos, de todo o património do Estado de uma forma bastante mais clara e bastante mais desenvolvida. E, portanto, é isto que tenho fundamentalmente a dizer. Relativamente à questão
do Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Também eu portanto, reitero aquilo que disse. De facto, esta informação da atualização da conta, ela acaba depois por ser feita quando do próprio Programa de Estabilidade. Portanto, uns meses mais tarde, essa disponibilização é feita, essa revisão é feita. Agora, naturalmente, depois para aquele nosso exercício, que era um exercício que se punha ali logo no mês de janeiro, para que ele pudesse ter interesse, não é? Do ponto de vista público, do escrutínio público que estava ali subjacente, gorou-se essa oportunidade e, portanto, naquele momento não tivemos, de facto, a informação. Como eu digo, portanto, aqui deixo, do ponto de vista do Conselho das Finanças Públicas, como tive também a oportunidade de dizer, todas as formas de reforço dos mecanismos de transparência, de reforço dos mecanismos de visualização das peças orçamentais, quer das peças iniciais, quer das peças posteriores, são bem-vindas. Se isso constar da lei, nada temos a opor. Há outras formas, digamos, mais informais, que têm que ver com aquilo que é o perfil de atuação da própria administração pública e na medida do que seja possível do ponto de vista técnico. E devo dizer que a apresentação de uma conta revista é possível fazê-la de forma muito precoce, logo a quando a aprovação do orçamento. Se isso puder ser feito de uma forma normal, habitual, como uma prática salutar no funcionamento do Estado, tanto melhor. Portanto, é isto que temos de facto a dizer e portanto, penso que assim também terei respondido à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PAN. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Enfim, como não há mais inscrições, damos assim por terminada esta nossa audição. Agradeço em particular aos representantes do Conselho de Finanças Públicas, à Sra. Presidente, Professora Nazaré da Costa Cabral, e desejo um bom resto de dia a todas e a todos.